Eu acho que dos maiores bloqueios dos empreendedores da saúde com relação à venda é achar que venda é aquela coisa assim, ó, eu tenho que tentar fazer a pessoa comprar algo que para ela nem seja importante, mas que eu preciso vender para ganhar dinheiro. E na área de saúde é muito claro que não é isso, né? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Doutores de Negócios. Estou aqui com a minha preciosíssima doutora Bárbara. E a gente vai falar um pouquinho com vocês hoje sobre a questão de preço. Porque precificar, saber como cobrar ou quanto cobrar é uma das maiores dores dos empresários da área da saúde. Só de falar em cobrar, as pessoas muitas vezes já se sentem um pouco desconfortáveis, concorda? E aí sempre aquela frase que eu falo, né, amor? Venda na área da saúde é a ponte que liga a dor do seu paciente, do seu cliente, com a solução. Então, nada mais é do que trazer cura para a dor do seu paciente, para o seu cliente. Então, não há nada errado em vender. E a gente vende com entusiasmo aquilo que a gente acredita e a gente consegue agregar valor naquilo que a gente faz de todo o nosso coração. Então, sempre traga isso como uma verdade para você. Eu acho que dos maiores bloqueios dos empreendedores da saúde com relação à venda é achar que venda é aquela coisa assim, ó, eu tenho que tentar fazer a pessoa comprar algo que para ela nem seja importante, mas que eu preciso vender para ganhar dinheiro. E na área de saúde é muito claro que não é isso, né? Você tem que ter tranquilidade que acredita que aquilo que você está oferecendo, seja um serviço, seja um produto, é algo bom para a pessoa. E é por isso que você está fazendo a venda, é por isso que você está entregando ela. E como recompensa, você vai receber uma remuneração. Então, vamos desmistificar a questão de que venda é uma coisa ruim, de que dinheiro é algo sujo ou algo ruim. Infelizmente, é muito cultural no Brasil, né? Nossa, falou de saúde, não pode falar de dinheiro. Não é isso. A gente foi educado assim na universidade, né, amor? A gente foi educado a... Desde o colégio. E assim, na faculdade de medicina a gente atende no hospital público, a gente trabalha de forma filantrópica, a gente não é ensinado sobre dinheiro, a gente é ensinado a trazer resolução para uma doença, aí a gente entra na nossa especialização, nossa residência é um serviço público de uma forma geral, então a nossa mentalidade vai sendo formada para que você não saiba vender e não se dê valor. E aí fica aquela crença limitante de que como se saúde fosse sacerdócio, ou seja, eu tenho aquela obrigação de entregar o meu serviço, investir anos da minha vida para ser capacitado para fazer o que eu faço, e eu não posso cobrar por aquilo, e não posso cobrar um valor às vezes alto por aquilo que eu faço, porque eu tenho uma obrigação moral de entregar aquilo sem cobrar nada, ou cobrando muito pouco. E não é assim, né? É claro que a gente tem que... A prioridade no episódio, um dos episódios anteriores, eu falei sobre isso, né? Que toda empresa, seja ela da saúde ou não, ela deve ser sobre pessoas, né? Hoje em dia, Abílio Diniz, um dos bilionários brasileiros, fala, né, que hoje o setor de RH das empresas é um setor de people, né? É um setor de pessoas. Então, toda empresa bem-sucedida, ela é baseada em pessoas e processos. Processos e pessoas, né? Quando você soma... São minhas duas paixões. Né? Exatamente. Então, quando você tem bons processos, que a Bárbara é apaixonada, mais boas pessoas, que a Bárbara é apaixonada, você tem bons resultados, né? Que é o PPR. Quando a gente entende que a gente está entregando melhor para as pessoas, a gente então vai ter tranquilidade de oferecer o nosso cuidado e cobrar aquilo que é justo. Se está exorbitante, o próprio mercado vai regular, vai dizer, olha, não, isso não, tudo que você entrega não vale tudo isso, eu não quero pagar por isso. E é ótimo, essa é a grande vantagem da gente ter a liberdade de mercado, né? E não é para ser uma coisa mercantilizada, né? A ideia não é essa, não é a saúde ser uma coisa só de ganhar dinheiro, bem pelo contrário, é sempre sobre pessoas. Porém, aquilo que é de alta qualidade, tem muito valor, vai normalmente custar um pouco mais. E aí, falando sobre custos, um dos maiores erros da área da saúde, eu vou te perguntar aqui ao vivo para saber se tu concorda, você acha que as pessoas sabem ou não sabem como se formam os preços? Claramente a gente não sabe, e aí a gente comete aquele erro que vou cobrar... Pode entrar, Bruno, não tem problema nenhum. Vou cobrar o que o meu amigo cobra, vou cobrar o que o meu colega cobra. E aí, esse é um dos maiores erros da área da saúde. Então,
Um dos maiores erros de empreendedores da área da saúde é basear o seu preço no que o colega está cobrando. E por que se faz isso? Porque as pessoas, de forma geral, não sabem como se formam os preços, certo? Então, o preço hoje, ele é atrelado basicamente, eu vou depois dar os pilares, a gente vai compartilhar os pilares da formação de preço, mas, de forma geral, hoje existem 3 formas de cobrar. Existe a cobrança baseada no que o seu colega cobra e você copia. Existe a cobrança baseada no você faz todos os cálculos, entende quanto custa, calcula uma margem de lucro e faz esse preço. E o preço baseado no valor. Então, preço e valor são coisas diferentes. Eu acho que muitos empreendedores da saúde ainda não entenderam isso. Mas sabe por que não entenderam, amor? Porque, de uma forma geral, o ser humano não Eu adoro quando ela me chama de amor. O ser humano não se dá valor. A gente não se dá valor. Então, o não saber a diferença de preço e valor é a nossa desvalorização como pessoa, que isso é uma coisa muito mais antiga do que formação de preço, né? Por isso que a gente, quando traz as mentorias, traz a imersão no de negócio, a gente começa no fundamento básico, que é o seu propósito, que é como a gente começou a nossa série de vídeos de podcast. E aí que entra essa primeira dor do empresário da saúde. Eu me lembrei agora, não estava no script, um pouquinho assim de uma história que eu ouvi de pessoas que foram a Cuba, e que Cuba é a democracia cubana, né? Você tem o direito de concordar. Então, que em Cuba era muito bom fazer medicina porque você podia virar taxista. Como assim? Porque daí taxista poderia ganhar em dólar, gorjetas. Então, às vezes, valia mais a pena ser taxista em Cuba. Você tinha mais valor sendo um taxista em Cuba do que sendo um médico, porque o médico em Cuba não era valorizado. E entra um pouco naquilo que você está falando, a gente saber se valorizar e a empresa saber valorizar. E não é só uma questão de assim, obrigar as pessoas a enxergar o teu valor. Não é isso. É o contrário. É você ter tanto valor que as pessoas te admiram e realmente enxergam naturalmente o valor daquilo que você faz, daquilo que você entrega, daquilo que a sua empresa entrega para elas, né? E eu lembro claramente quando a gente começou, que a gente tinha um consultório pequenininho que a gente alugava por turno no Leblon, que eu pensava, o que eu posso entregar diferente para as pessoas que outros médicos não entregam? Vou entregar minha disponibilidade de tempo, vou investir mais tempo em consulta, vou explicar como é que faz um skincare. Então eu lembro que eu buscava agregar valor ao meu business, mesmo tendo pouco. Então a gente faz com o que a gente tem. A gente não precisa ter a megaloestrutura para poder cobrar um valor justo. A gente pode já se valorizar, mesmo quando a gente ainda tem menos estrutura, porque depende do valor que a gente entrega para o nosso serviço, né? E o preço ele se forma então baseado no seguinte. A melhor forma é isso que tu falou, né? Quando a gente chega num momento que a gente está baseando o nosso preço no valor do que a gente entrega. Preço é uma coisa, valor é outra, né? Preço é o que você paga para comprar alguma coisa. Valor é o que você leva de verdade, né? Então, provavelmente, por exemplo, eu gosto muito de relógios. Se algum patrocinador estiver vendo aí, pode ser Rolex, Patek Philippe, algo do tipo, quiser me patrocinar, tô feliz aí. E o que as pessoas veem de valor num Patek Philippe, num Rolex, nessas grandes marcas, é o que fazem elas pagarem aquele preço alto por um relógio desse. Não necessariamente o preço de fabricação e custo dele é mais alto do que um outro relógio que não tem uma marca de tanto destaque. Então aquilo tem um valor agregado que transcende muito além do preço de custo de fabricação. Porém, a gente precisa, qualquer empresa bem organizada, precisa entender como se formam os preços. Porque senão, vou dar um exemplo bem fácil de entender. Um médico, um profissional de saúde qualquer que aplique toxina botulínica, certo? Digamos que ele cobre R$1.500. É certo que ele está tendo lucro ou não? Não sei. Pode estar tendo prejuízo e pode estar tendo lucro. E eu explico por quê. Porque um profissional para aplicar uma toxina por R$1.500, talvez ele tenha um custo até chegar naquela entrega de R$800. Então ele está tendo um lucro alto. E talvez ele tenha um custo de R$1.400. Então ele está tendo R$100 de lucro. Mas ele nem sabe como se forma o preço. Então o preço ele é formado basicamente de três formas, por três pilares, tá? E um quarto que é eventual.
O preço começa no seu custo fixo. Quanto você tem de custo fixo para que a sua empresa simplesmente exista, mesmo que ela não esteja funcionando? Exemplos. Conta de luz. Ela vai chegar. Você ligando, acendendo ou não a luz, você, né, usando energia, vai chegar uma continha de luz, tá? Se você aluga um lugar, vai chegar o aluguel. Se você atendeu naquele consultório ou se você usou a sua empresa naquele mês ou não, o aluguel vai chegar. Então isso é um custo fixo. Existem coisas que são custos fixos, certo? Esse é o primeiro pilar. O segundo são os custos variáveis. O que são os custos variáveis? São os custos diretos, ou seja, eles só existem se você realmente efetivar, né? Fizer um serviço, executar um serviço. Por exemplo, taxa de cartão de crédito é um custo variável. Ninguém vai te pagar no cartão de crédito se você não fizer um procedimento ou não entregar um produto. Então aquela taxa ela é um custo variável. Se você tiver o mês inteiro com a sua empresa fechada e ninguém comprou no cartão para você, o seu produto, o seu serviço, você não vai ter que repassar um valor para o cartão de crédito, porque não houve compra, então não existiu a taxa. Então isso é um custo variável. Nisso entram os consumíveis, os produtos, né, que você tem que adquirir para poder fazer um serviço. Os custos variáveis, eles só vão acontecer se realmente, de fato, um procedimento for executado ou um produto for entregue. Quer ver outro custo variável? É o quanto você repassa para um profissional, né? Então, digamos que lá na sua empresa, o profissional ele é bonificado, ele tem uma participação baseada naquilo que ele faz. Esse custo só vai existir se realmente for efetivado. Então, se você tem lá um médico trabalhando com você, ou tem, por exemplo, um fisioterapeuta, como a Claudinha que trabalha na nossa clínica, né? Ela vai fazer a fisioterapia, ela vai receber um valor pela fisioterapia se ela fizer. Se ela não tiver um paciente fazendo fisioterapia pós-operatória, ela não vai receber nada. Então, isso é um custo variável. Existem outros custos. Por exemplo, dá um exemplo, de outros custos que estão ali embutidos que você precisa colocar no preço, porque senão você sai no prejuízo, mas que não são nenhum desses dois que eu falei, amor. O café que você vai servir para o seu cliente, o bolinho que vai servir, o mimo que você entrega no final de consulta. Exatamente, são outros custos, que eles não são uma conta fixa, né? Eles não vão, claro, né? Eles não existem se você não estiver funcionando, mas também não obrigatoriamente existem se você fizer um procedimento. Você não é para todo mundo que você fizer um procedimento, você vai dar um café, mas ele é um custo também que precisa estar incluído. E aí só depois que você somou tudo isso, é que você tem o lucro. E a margem de lucro é bem variável. Na área de saúde, a gente tem visto assim que a margem de lucro é de 20% a 40%, de forma geral. Se você comparar, por exemplo, com pecuária, a pecuária costuma ser 2%. Se você tiver uma margem de lucro na pecuária de 2%, é altíssimo já. Mas aí também eles têm, os ganhos deles são os números muito diferentes, são ganhos em milhões. Na área da saúde é muito difícil pessoas que ganham milhões por mês. Então, 2% de milhões e 2% de 100 mil são bem diferentes. É exatamente por isso que a margem de lucro varia muito. E é muito bom tu ter falado isso, porque as pessoas entendem melhor a margem de lucro, porque pode parecer, e muitos empresários da saúde, principalmente assim quando são autônomos, né? Médico, fisioterapeuta, esteticista, enfermeiro, eles às vezes acham assim, cobrei R$1.000 na consulta, ganhei R$1.000. Só que ele não sabe que o custo fixo dele é 950 ou é 200. Ele pode estar ganhando R$800 ou pode estar ganhando 50. Quando ele entende como se forma o preço, ele consegue ajustar a margem dele. E aí ele vai ver se ele quer concorrer no mercado por preço, ou se ele não quer concorrer por preço e ele quer ganhar o mínimo tanto, se ele vai precisar diminuir custos, ou se os custos estão bem, se ele pode aumentar a margem de lucro ou não aumentar, mas ele precisa entender como se formam os preços, e os preços se formam dessa forma. Depois que você viu como se formou o preço, então esse é o mínimo. Eu gasto tanto, eu quero ter uma margem de lucro de tanto, eu vi que para eu ter a margem de lucro de tanto, eu preciso cobrar R$1.500 quando eu aplicar a toxina botulínica, como a gente deu o primeiro exemplo lá. Tá ok, ele está cobrando os R$1.500 sabendo o que ele está fazendo, sabendo que está dentro da margem de lucro que ele quer. O problema é se ajustar ao mercado e se de repente ele gasta R$1.400, não vale a pena para ele fazer aquele procedimento, ou ele tem que saber que ele está fazendo aquele procedimento sem ganhar muito dinheiro, não tem nenhum problema. E aí, sim, ele pode evoluir para o terceiro ponto, que é se ele tem uma entrega de valor tão grande... Quarto ponto. Não, seria o terceiro ponto assim, o primeiro ponto é
faço comparando com o mercado. Tá. Segundo, Sim. faço baseado na minha precificação. E terceiro, faço baseado no que eu acho que é a minha entrega de valor. Então aí, no momento que você sabe os seus custos e etc., e sabe a sua margem de lucro, você pode querer aumentar muito ou diminuir sua margem de lucro baseado naquilo que você acha que realmente é o valor daquilo que você faz e que você entrega. Claro que nesse curto espaço de tempo eu tentei entregar o máximo sobre precificação e ter muito mais detalhes sobre isso. Mas se a pessoa entender esses pilares básicos, ela vai conseguir entender muito melhor como funciona o negócio dela e saber se está tendo lucro, prejuízo ou se está no 0 a 0. Muito bom, amor. Espero que tenha sido muito produtivo esse podcast para vocês. A gente se encontra num próximo capítulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.